Em 29 de janeiro de 2025, o palco é montado mais uma vez na linha de frente entre a Rússia e a Ucrânia, onde os eventos que se desenrolam se assemelham a um jogo de xadrez dramático e tenso. O assentamento de Dutchne, a oeste de Kurashov, surge como um ponto focal de intensas batalhas nas últimas 24 horas. Imagens de drones russos revelam soldados ocupando ruínas na parte central do vilarejo, enquanto as tropas russas conseguem romper e expandir ligeiramente sua zona de controle para nordeste e sudeste. O 102º Regimento Russo da 150ª Divisão avança lentamente para o norte, aproximando-se do assentamento de Drivka. Aqui, a 101ª Brigada Russa está a apenas 900 metros da estratégica estrada Chinel 515. Seu avanço através de 2 trechos de floresta nessa direção alcançou uma linha de floresta à beira de um pequeno desfiladeiro, marcando um ganho significativo de até 1,8 quilômetro. Os grupos russos estão tentando proteger a seção norte da estrada, um movimento que poderia solidificar sua presença na área. A linha de frente continua a ser atualizada a favor da Rússia, à medida que eles protegem mais terreno. Ao sul de Nadivka, a 9ª Divisão Russa consolida seu domínio sobre campos e jardins, avançando até 1 quilômetro em direção ao sul. Enquanto isso, na parte sul de Nova Andriivka, onde mais desenvolvimentos estão previstos para amanhã, os militares ucranianos conseguiram estabilizar a frente perto de Pakrovsk contra a pressão crescente. Os esforços dos militares ucranianos para retardar o avanço russo são um testemunho de sua determinação e adaptabilidade diante de adversidades esmagadoras. Em Svivrov, o impasse persiste sem que nenhum dos lados possa reivindicar uma vantagem decisiva. Ao sul de Pisane, no entanto, as tropas russas conseguiram um avanço de 500 metros, um ganho aparentemente pequeno que traz implicações significativas para o cenário tático mais amplo. As linhas de frente variáveis, marcadas pela transição das zonas cinza para as vermelhas, servem como uma representação visual da natureza dinâmica e em constante mudança desse conflito. Cada ajuste, cada nova posição, conta uma história de determinação, sacrifício e previsão estratégica. Em áreas como Kotliny e Udakny, as forças russas continuam a consolidar suas posições, preparando o terreno para possíveis ofensivas futuras. Os relatórios de blogueiros militares russos destacam os esforços contínuos para proteger a parte leste de Udakny, onde a zona cinzenta continua sendo um campo de batalha contestado. Esse é um lugar onde a névoa da guerra é mais palpável, onde os limites entre o controle e o caos se confundem e mudam a cada dia que passa. A importância estratégica de estradas como a T-0514 não pode ser exagerada, pois elas representam não apenas caminhos físicos, mas também linhas de comunicação e abastecimento. Os esforços da 5ª e da 101ª Brigadas Russas para proteger essas rotas destacam a importância da mobilidade e da logística na guerra moderna. Seu avanço lento, marcado pela segurança de áreas florestais e ganhos incrementais, ressalta a abordagem metódica que caracteriza grande parte da estratégia militar russa. À medida que essas forças se aproximam do assentamento de Vernedrush, a expectativa aumenta. O potencial para um avanço russo significativo nessa área é grande, com o controle da estrada Chinel 504 servindo como um objetivo crítico. Essa estrada é mais do que apenas um recurso estratégico. Ela é um símbolo do conflito mais amplo, uma representação da luta pelo domínio e controle. Além das considerações táticas imediatas, as implicações mais amplas desse conflito continuam a repercutir em toda a região. Os recentes ataques de drones das Forças Armadas ucranianas contra alvos russos destacam a batalha contínua pela superioridade tecnológica e pela vantagem psicológica. Esses ataques, com o objetivo de interromper a infraestrutura energética russa, destacam a interconexão entre as operações militares e a vida civil. O impacto é sentido não apenas no campo de batalha, mas também nas vilas e cidades onde a vida cotidiana é perturbada pelo espectro do conflito. A resposta do Ministério da Defesa da Rússia, com seus relatórios de drones interceptados e ataques frustrados, fala da batalha contínua pelo controle da narrativa. Trata-se tanto de uma guerra de informações quanto de um confronto físico,
com cada lado buscando moldar as percepções e reforçar o moral. A interação dinâmica entre esses elementos acrescenta camadas de complexidade a uma situação já intrincada, em que a verdade e a percepção estão frequentemente entrelaçadas em uma dança delicada. Ao olharmos para os próximos dias, permanecem as perguntas: como esses acontecimentos moldarão o futuro? Qual será o próximo passo nesse jogo de estratégia e sobrevivência de alto risco? Essas são as perguntas que permanecem nas mentes daqueles que estão observando de longe e daqueles que vivem no meio de tudo isso. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e compreensão, enquanto nos esforçamos para esclarecer as complexidades desse conflito. Seu envolvimento por meio de curtidas e assinaturas ajuda a alimentar nossa missão de oferecer uma cobertura abrangente e perspicaz desses eventos fundamentais. Fique conosco enquanto continuamos a explorar o desenrolar da história desse conflito, com todas as suas reviravoltas e revelações inesperadas. Até lá, desejamos a você paz e segurança nestes tempos incertos. A narrativa do conflito na Europa Oriental é de fluxo constante, em que o equilíbrio de poder está sempre em movimento, influenciado por decisões estratégicas e manobras táticas. À medida que nos aprofundamos nos eventos que estão se desenrolando, fica evidente que cada dia traz novos desafios e oportunidades para as forças russas e ucranianas. A intrincada dança das operações militares é espelhada pelas implicações geopolíticas mais amplas, à medida que as nações observam, com a respiração suspensa, imaginando como a situação poderá evoluir. A dinâmica em evolução no terreno, especialmente em áreas como Dutchne e Drivka, é um testemunho da incansável disputa pelo controle territorial. As forças russas, com seus avanços estratégicos, visam solidificar sua presença e proteger as principais rotas logísticas. As estradas Tinel 515 e Tinel 504 continuam sendo cruciais para esse esforço, servindo como ligações vitais que podem ditar o fluxo de recursos e reforços. As batalhas travadas nessas regiões não se referem apenas a ganhos imediatos, mas fazem parte de uma estratégia maior para remodelar o cenário de controle. Em um contexto mais amplo, os esforços de defesa ucranianos destacam uma notável resiliência e adaptabilidade. Apesar de enfrentar um adversário formidável, as forças ucranianas continuam a se manter firmes, empregando uma combinação de táticas convencionais e não convencionais para combater os avanços russos. A estabilização da frente perto de Pakrovsk é uma conquista significativa, que reflete a determinação dos soldados ucranianos em proteger sua terra natal. Essa resiliência é ainda mais exemplificada em áreas como Svivrov, onde o impasse persiste, e em Pisani, onde os ganhos incrementais russos devem ser enfrentados com contramedidas estratégicas. À medida que o conflito continua, o papel da tecnologia e da informação se torna cada vez mais evidente. Os recentes ataques de drones das Forças Armadas ucranianas contra alvos russos ressaltam a importância da inovação tecnológica na guerra moderna. Esses ataques não são apenas para causar danos físicos, mas também servem como uma ferramenta psicológica, com o objetivo de interromper as operações russas e enviar uma mensagem de desafio. A resposta russa, caracterizada pela interceptação de drones e pela postura defensiva, destaca a batalha contínua pela superioridade tecnológica e narrativa. Essa guerra de informações ocorre juntamente com os confrontos físicos, acrescentando camadas de complexidade a uma situação já intrincada. O impacto desses desenvolvimentos se estende para além das zonas de conflito imediatas, afetando as populações civis e a infraestrutura. Os ataques direcionados a instalações de energia, como a refinaria de petróleo na região de Oblast Norgot, ilustram as implicações mais amplas desse conflito na vida dos civis. Cada ataque repercute nas comunidades, interrompendo a vida cotidiana e ressaltando a interconexão entre as operações militares e o bem-estar dos civis. As narrativas ucraniana e russa competem pelo domínio, cada lado buscando controlar a narrativa e manter o moral. Essa competição não se trata apenas de moldar as percepções, mas também de influenciar a opinião internacional e obter apoio. Os riscos são altos, pois o resultado desse conflito pode ter consequências de longo alcance para a estabilidade regional e a geopolítica global.
Ao navegarmos pelas complexidades dessa situação em evolução, somos lembrados do elemento humano que está no centro de tudo isso. Por trás de cada avanço estratégico ou manobra defensiva, estão indivíduos, famílias e comunidades cujas vidas são profundamente afetadas pelos eventos que se desenrolam. Suas histórias, muitas vezes ofuscadas pela narrativa geopolítica mais ampla, são um lembrete pungente do custo pessoal do conflito. A resiliência e a coragem demonstradas por aqueles que vivem em meio a esse tumulto servem como fonte de inspiração e um chamado à ação para aqueles que estão observando de longe. Ao concluirmos este relatório, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito. O que o futuro reserva para as pessoas presas no fogo cruzado? Como a comunidade internacional responderá às mudanças nas marés de poder e controle? Essas são perguntas que exigem nossa atenção e envolvimento. Incentivamos você a manter-se informado e envolvido, pois compreender as complexidades dessa situação é fundamental para moldar um futuro em que a paz e a estabilidade possam prevalecer. Seu apoio por meio de curtidas e assinaturas nos capacita a continuar fornecendo uma cobertura perspicaz e abrangente desses eventos críticos. Juntos podemos navegar pelos desafios e incertezas desse conflito, buscando clareza e compreensão em um mundo onde muitas coisas permanecem imprevisíveis. Ao olharmos para o futuro, continuamos comprometidos em trazer a você as últimas atualizações e análises, com foco em iluminar as histórias humanas por trás das manchetes. Até o nosso próximo relatório, desejamos paz e segurança nestes tempos desafiadores e agradecemos por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão. À medida que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua a se desenrolar, a situação permanece fluida, com cada dia trazendo novos desenvolvimentos que moldam o cenário estratégico. As linhas de batalha são traçadas não apenas no terreno, mas também nos corações e mentes dos envolvidos, à medida que ambas as nações se esforçam para afirmar sua influência e garantir seus objetivos. Em regiões como Dutine e Drivka, a pressão implacável pelo controle persiste. As forças russas, encorajadas pelos ganhos recentes, buscam consolidar suas posições e fortificar as principais rotas logísticas. As estradas Tinel 515 e Tinel 504 são mais do que meros caminhos. São linhas de vida vitais que podem determinar o fluxo de recursos e reforços. As batalhas nessas áreas fazem parte de uma estratégia mais ampla que visa remodelar o cenário de poder e influência. As forças ucranianas, demonstrando notável resiliência e adaptabilidade, continuam a manter sua posição. Apesar de enfrentarem um adversário formidável, elas empregam uma combinação de táticas convencionais e não convencionais para combater os avanços russos. A estabilização da frente perto de Pakrovsk é uma prova da determinação e da engenhosidade dos soldados ucranianos comprometidos com a defesa de sua terra natal. Essa resiliência é refletida em regiões como Sviv-Rov, onde o impasse persiste, e em Pisan, onde os ganhos russos são enfrentados com contramedidas estratégicas. O papel da tecnologia e da guerra de informações tem se tornado cada vez mais proeminente nesse conflito. Os ataques de drones ucranianos contra alvos russos destacam a importância da inovação tecnológica na guerra moderna. Esses ataques não são apenas para infligir danos físicos, mas também servem como ferramentas psicológicas, interrompendo as operações russas e enviando uma mensagem de desafio. A resposta russa, caracterizada por interceptações de drones e estratégias defensivas, ressalta a batalha contínua pela superioridade tecnológica e narrativa. Além das zonas de conflito imediato, o impacto desses desenvolvimentos repercute nas populações civis e na infraestrutura. Ataques direcionados a instalações de energia, como a refinaria de petróleo na região de Oblast Norgot, ilustram as implicações mais amplas desse conflito na vida dos civis. Cada ataque perturba as comunidades e ressalta a interconexão entre as operações militares e o bem-estar dos civis. As narrativas da Ucrânia e da Rússia competem pelo domínio, cada lado buscando moldar as percepções e manter o moral. Essa batalha pelo controle não se trata apenas de vitórias militares,
mas também de influenciar a opinião internacional e obter apoio. Os riscos são altos, pois o resultado desse conflito pode ter consequências profundas para a estabilidade regional e a geopolítica global. À medida que continuamos a navegar pelas complexidades dessa situação em evolução, somos lembrados do elemento humano que está no centro de tudo isso. Por trás de cada manobra estratégica, há indivíduos e comunidades cujas vidas são profundamente afetadas pelos eventos em andamento. Suas histórias, muitas vezes ofuscadas pela narrativa geopolítica, servem como lembretes pungentes do custo pessoal do conflito. A resiliência e a coragem demonstradas por aqueles que vivem em meio à turbulência são fontes de inspiração e de apelo à ação para aqueles que observam de longe. Ao concluirmos este relatório, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desse conflito. O que o futuro reserva para aqueles que foram pegos no fogo cruzado? Como a comunidade internacional responderá às mudanças nas marés de poder e controle? Essas perguntas exigem nossa atenção e engajamento. Incentivamos você a manter-se informado e envolvido, pois compreender as complexidades dessa situação é fundamental para moldar um futuro em que a paz e a estabilidade possam prevalecer. Seu apoio, por meio de curtidas e assinaturas, nos capacita a continuar fornecendo uma cobertura perspicaz e abrangente desses eventos críticos. Juntos, podemos navegar pelos desafios e incertezas desse conflito, buscando clareza e compreensão em um mundo onde muitas coisas permanecem imprevisíveis. Ao olharmos para o futuro, continuamos comprometidos em trazer a você as últimas atualizações e análises, com foco em iluminar as histórias humanas por trás das manchetes. Até o nosso próximo relatório, desejamos paz e segurança nestes tempos desafiadores e agradecemos por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão.